Boa noite. Vamos continuar então com nosso estudo sobre a história de Passos. Agora nós vamos para uma fase muito interessante, que é o terceiro fascículo dessa história de Passos, que foi editada em 2008. Então é o período da elevação da cidade à vila e depois à cidade. A elevação à vila se dá exatamente no dia 9 de outubro de 1848, quando o Dr. Bernardino José de Queiroz sancionou uma lei número 386 e aí elevou Passos à vila Bom Jesus dos Passos. O que isso muda na realidade? Então, nesse período, Passos já pode ter uma Câmara Municipal. Então havia no Brasil, nessa época do Império, todas as vilas podiam ter uma Câmara Municipal, mas não tinha prefeito. Havia uma Câmara Municipal, aqui em Passos era composta por 7 vereadores e, na verdade, não tinha um prefeito. Havia o presidente da Câmara dos Vereadores, que era tido como um prefeito, porque era o cargo mais importante. Vou ler para vocês o nome desses vereadores, que é muito importante, sabe por quê? Porque esses vereadores, eles não recebiam nada para fazer o trabalho de vereador e ainda muita coisa eles financiavam, porque era importante para eles, que eram a elite, né? Ter a cidade organizada, a cidade elevada à vila. Então eles ficaram muito satisfeitos com isso, porque dava uma visibilidade maior para o nosso município, e eles então arcavam do seu próprio bolso as atividades que eles iam fazendo. Eles eram José Caetano Machado, Jerônimo Pereira de Melo e Souza, Manuel Cardoso Osório, Manuel José Lemos, Camilo Antônio Pereira de Carvalho, Padre Fortunato José da Costa e Fidelis Rodrigues de Faria. Esses vereadores iniciaram os trabalhos de organizar a vila, fazer com que ela ficasse melhor distribuída e mais organizada. Então, tinham muita coisa para fazer, como consertar ruas, reparar pontes, determinar onde seriam os próximos terrenos a ser vendidos, a ser doados, para mais ou menos organizar como seria o crescimento da cidade. Que nessa época tinha 3 regiões de povoamento. A primeira, mais antiga, que é nesses córregos nossos, o Córrego São Francisco, Córrego Bom Sucesso, que encontravam-se ali na Barrinha, onde hoje é a Barrinha, subia para a Penha. Então, o Largo da Blandina de Andrade e a subidinha para a Penha é, na verdade, o local de povoamento mais antigo da cidade de Passos. Outro foco de povoamento, nesse período de 1848 até 1858, nesses 10 anos, é lá descendo o caminho do Desemboque, ali perto do cemitério, perto da árvore de Santa Bárbara, ali também havia um foco de povoamento. Muita gente morando ali naquele alto. E, por último, o centro, que era o Largo da Matriz, e que logo depois já vai ser a igreja já tinha a igreja do Santo Antônio, e depois a igreja do Rosário, que é onde é na Praça do Rosário hoje. Então, esses 3 locais eram os locais onde esses vereadores se organizavam e queriam deixar tudo limpo, tudo arrumado para a cidade ir crescendo cada vez mais, como aconteceu. Em 1858, então, por conta desse progresso, dessa organização, do trabalho dos vereadores, a cidade foi elevada, a vila foi elevada à cidade.
Então isso aconteceu no dia 14 de maio de 1858, por meio da Lei 854. Então, a Vila Senhor dos Passos foi elevada à cidade com o nome de Passos. Então, os vereadores, que eram 7 que eu já citei, né? Eles fizeram uma festa muito grande. Quem bancou essa festa foram os próprios vereadores com seus próprios dinheiros do seu próprio bolso. Existe um documento, que é um documento provincial de Minas Gerais, em 1854, portanto, 4 anos apenas antes da elevação de Passos à cidade, que mostra quais eram os limites da cidade. Um mapa onde você pode organizar e ver, não sei se aqui dá para ver certinho, ó, esse mapa que mostra os limites da cidade. Então aqui mostra uma coisa bem interessante, que fala que havia, além da zona urbana, 50 fazendas que dedicavam a engorda de gado, engorda de carneiros e de porcos, 3 engenhos de cana, uma fábrica de cal e 4 engenhos de serra. Então assim, eles localizando a cidade perto do Rio Grande, tudo ainda demonstra quais eram as atividades econômicas daqui da nossa cidade. E eu quero contar hoje que é nesse período, em 1861, teve aqui na cidade um surto de bexiga, que era um surto de catapora. A catapora dá umas pequenas fístulas, né? E então isso era chamada bexigas, por conta que cresce assim no corpo, né? E o pessoal ficou apavorado, porque aqui não tinha uma Santa Casa, não tinha um hospital para cuidar das pessoas. As pessoas se tratavam nas casas. Então, que o nosso Barão de Passos, né? O Barão de Passos, ele cedeu, ele chamava Jerônimo Pereira de Melo e Souza, ele comprou uma casa, que onde hoje é o Grupo Francina de Andrade, e ele doou essa casa para ser o nosso primeiro hospital, que se chamava Casa de Caridade, e ele então doou essa casa para internar as primeiras pessoas que tinham essa doença e precisavam de tratamento. Chamou também as irmãs da Nossa Senhora das Dores para poder cuidar desse hospital, essas irmãs de caridade. E o mais importante, que é uma coisa que está acontecendo hoje, as pessoas que não iam para os hospitais, elas foram meio que retiradas do centro da cidade, encontraram umas casas afastadas e ali as pessoas ficavam separadas para poder não infectar o centro todo, e pediram para cuidar dos terrenos, limpar os terrenos, limpar as ruas, para poder evitar a contaminação. Tempo vai, tempo vem, a gente vive sempre uma pandemia. Neste fascículo também, eu estudei quais eram as igrejas que existiam na época. Já falamos da Igreja Senhor Bom Jesus dos Passos, que é a mais antiga e que era a matriz do Senhor dos Passos, a primeira igreja que foi oficialmente declarada pelo bispo como uma igreja com todas as necessidades que existia na época pelo bispo, né? Mas outras 2 igrejas são também muito importantes. A Igreja do Santo Antônio, que em 1855, Joaquim Rodrigues de Vasconcelos, o Tenente Vasconcelos, que tem uma rua que cruza a rua Santo Antônio, né? Ele viu que a igreja estava em péssimas condições, a capelinha, e aí fez uma reforma, e essa reforma foi que ela continuou sendo até que ela foi demolida, né, nos anos 70. Então essa é a Igreja do Santo Antônio. E a outra igreja, em 1852, o vigário da matriz resolveu reformar também, porque havia uma capelinha no Largo do Rosário,
onde acontecia as festas da Congada e de Nossa Senhora do Rosário. Ali, as festas de Reis e de Congada faziam era o local onde aconteciam essas festas. Então, foi erigida a Igreja do Rosário ali. Essa Igreja do Rosário, ela foi muito importante porque vários relatos da nossa história contam que ali é que se reuniam os escravos, os ex-escravos, fazendo as suas festas e trazendo para nós uma tradição que até hoje ainda continua na nossa cidade, que são as congadas, as cavalhadas e as festas de reis próprias do nosso Natal. E também uma coisa que não pode passar despercebida. Na cidade, nesse período, já começava a ter algumas manifestações artísticas, como, por exemplo, a Corporação Musical Nossa Senhora das Dores, que era uma banda de música que abrilhantava a cidade nas suas festas, e também um grupo de teatro que chegou em Passos através do seu português, seu José Antônio da Silva Porto, que trouxe o primeiro grupo de teatro, formou o primeiro grupo de teatro em Passos, e a primeira peça apresentada foi Lágrimas de Maria. Então, terminamos por hoje. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Até o próximo episódio, o 4º.